Estamos aqui com mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Hoje, tendo a alegria de contar novamente com um amigo aqui, o Edson Boaventura. Vamos dar continuidade à entrevista da semana passada. Muito mais coisas para nós conversarmos. O Edson com certeza vai voltar aqui o ano que vem, para que a gente possa continuar entrando nessa área fascinante que é a pesquisa ufológica envolvendo militares. Edson, semana passada nós estávamos conversando e nós íamos entrar em certos detalhes da Operação Prato. Eu pedi para que você segurasse, porque não haveria tempo de comentar. Eu acho que é muito importante para que a gente tratasse só en passant, né? Então teríamos que entrar com uma maior profundidade. Operação Prato, né, o Irangê Holanda, presença de fora na região, curiosamente agentes do extinto SNI, nós estiveram presentes também junto com a equipe da aeronáutica. Nós temos uma equipe da Globo que foi atrás do fenômeno, acabou tendo alguns probleminhas, um repórter acabou tendo uma crise nervosa, o pessoal jurou de pé junto nunca mais ir atrás, né? Porque muita gente pensa que isso é brincadeira, e a coisa não é brincadeira, a coisa é muito, muito séria. Operação Prato, o que mais nós poderíamos abordar dentro da operação? Então, o que tem de recente, né? Sim. Várias folhas, centenas de folhas de documentação foram liberadas pelo governo brasileiro, no caso a Força Aérea Brasileira, mas ainda está faltando muita coisa. Está faltando algumas fotos, está faltando vídeos, os vídeos. Só um adendo, Edson, olha, só uma coisa, um adendo. Muita gente pensa que a Operação Prato terminou na década de 70, isso não é verdade. Não é verdade. Ela se estendeu ainda por alguns anos. Isso. Então, oficialmente, quando começou a Operação Prato e quando ela se encerrou, se é que se encerrou? Então, ela teria começado em setembro de 77 e encerrou em dezembro de 77. Só que nós temos relatórios de 78, de 80, de 81, de 82. Por exemplo, no programa anterior a gente tinha falado desse documento aqui, de 82, que datado do dia 20 de outubro de 82, 26 de outubro de 82. Conta 2 casos, um acontecido em Manacapuru, lá na região amazônica, e outro no bairro de Manaus chamado Japim. E o interessante aqui do documento, numa determinada parte, ele fala assim: no porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John, observamos em 2 momentos o que segue. Aí ele conta aqui um objeto triangular luminoso que foi visto, uma outra massa, um outro corpo luminoso com um brilho intenso amarelado que focou a água do rio por 2 vezes e desapareceu em alta velocidade. Ou seja, o que comprova esse documento? Que a Operação Prato teve um segundo momento, depois que o Irangê saiu de cena, e que militares norte-americanos possivelmente estiveram envolvidos nessa pesquisa. É uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, Edson. O Irangê deixou a operação ou tiraram ele da operação, na sua opinião? Tiraram ele da operação, porque quando ele começou a ter os contatos mais próximos com o fenômeno, inclusive chegou até ver seres, e ele chegou assim muito afoito, muito empolgado com o contato que ele tinha tido com os tripulantes dos objetos. Aí o seu superior hierárquico não falou nada naquele dia que ele contou, mas no dia seguinte falou: ó, o Irangê, traz todo o material que você tem, entrega. O Brigadeiro Protásio, no caso. Isso, Brigadeiro Protásio. E aí encerrou-se, teoricamente, tiraram, né? O Irangê, ele ficou muito frustrado, mas como ele era um bom militar, obediente às normas, então ele cumpriu isso, só que o que poucas pessoas sabem é que ele continuou pesquisando por conta própria o fenômeno. Tanto é que o João Flávio, que era o sargento que fez a maioria dos filmes, das fotografias, ele continuou gerando relatórios, e esses relatórios foram parar na casa do Rafael Sempere Durá, já falecido, um pesquisador espanhol. Estive na casa dele em 2002,
antes de ir fazer algumas pesquisas no Maranhão e no Pará, e ele me indicou um outro militar que participou, que era um contato dele lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, que me forneceu esses documentos de 82, que comprovam que a Operação Prato não acabou. E o interessante também que eu queria mostrar aqui é que em 1999 até 2004 eu visitei o Condabra várias vezes. E lá eu tive em contato com alguns militares e eles acabaram me cedendo relatórios e algumas fotografias dessas pequenininhas que são fotos tiradas na época da Operação Prato. Tem algumas outras fotos também de pessoas, né, que na época foram atacadas, ficaram com marcas, né, queimaduras nos seus corpos. E o interessante de tudo isso também é que o fenômeno não parou. Em 1994, na região de Boa Vista do Ramos, a polícia militar ali da região coletou um caso de uma jovem de 22 anos, Estônia, que ela foi atacada. E, inclusive, no boletim de ocorrência da Polícia Militar, eles citam que o que causou as queimaduras, os hematomas, foi luzes provenientes do objeto voador não identificado. E eu tenho esse documento. E esse relatório passou? Passou. Passou? Passou. Eu estou com ele aqui. A gente pode mostrar depois? Com certeza. Não, porque eu conversando com um sargento da Polícia Militar aqui em São Paulo, ele estava de vigília aqui no acesso da Fernão Dias para Guarulhos, e uma nave sobrevoou a viatura, estava ele, um soldado novo, e virou dia. Né? Até o rapaz foi corajoso, ele abriu o vidro da viatura e olhou para cima, ele falou, não vejo nada, estou cego, né? Porque a luz é tão intensa que eu não consigo nem ver o que tem aqui em cima. Aí o objeto acabou indo na direção de Cumbica. Aí a viatura que iria substituí-los, foi muito engraçado que os dois PMs também chegaram a citar, dizendo, olha, vocês não têm ideia do que nós vimos um objeto, papapá, vocês viram? E esse sargento chegou e falou, sim, nós vimos que estava parado em cima da nossa viatura. Né? Inclusive ele deu a funcional, tudo. Mas o que eu acho curioso é o seguinte, né? Quando ele chegou no posto policial, ele falou em fazer um relatório, e o oficial de turno ali, né? Falou o seguinte, olha, faz o seguinte, deixa para lá, eu acredito na sua palavra, eu sei que você não está brincando, que a coisa faz sério. Ele falou, mas não faz um relatório, isso vai me dar uma dor de cabeça. Ele falou, não, deixa como está, que está ótimo. Então, que nós vemos, por isso que eu perguntei, passou? Porque muitos não querem saber disso, que pode comprometer o nome, pode atrapalhar a carreira, né? Pode dar uma série de problemas. Então é melhor, sabe, deixa, eu acredito, está tudo bem, tudo, mas deixa para lá. Interessante que você falando dessa coisa da polícia militar, né, tá envolvida, ela já pesquisou e teve envolvida em vários casos, sim, clássicos até brasileiro. Eu só vou pedir um instantinho só que nós vamos para o nosso intervalo, não esquece de 94. Tá, então, em 94, o caso de Pedro de Toledo. Pedro de Toledo. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já já.